Estou morando na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. Fui morar nesse país por ordem de Deus. Tive que deixar o vice-pastor Derek cuidando da sede lá nos Estados Unidos. Não estou apegado às placas e nem à sede. Tenho que me preocupar com a obra, já que estou sozinho pelo mundo. Agora posso morar em qualquer lugar. Perdi a minha esposa no ano passado. Estou morando sozinho agora. Vou começar esse testemunho fazendo uma oração para o fortalecimento dos ouvintes. Senhor meu Deus, dê forças para o seu povo aguentar as perseguições. O Senhor é a nossa força, refúgio e fortaleza. Renove as forças de cada um. Que a sua palavra venha fortalecer e dar vigor ao seu povo. Que a sua força venha motivar a eles, e ativar suas vidas espirituais, dando-lhes capacidade para a sua obra. Sem a sua presença em nossas vidas não teríamos forças nenhuma. A nossa força está no Senhor. A sua força nos dá fé, firmeza. Não nos deixa nos abalar e nem negar ao Senhor. Segure nas mãos do seu povo para não cair e nem balançar, ajudando eles a caminhar no seu caminho estreito sem tropeçar, mas segurando em suas fortes mãos. Amém. O Senhor me revelou que eu tinha que fazer uma missão em um país chamado Congo, na África. Quando o Senhor me disse, eu vi em uma visão eu entrando na África. O céu estava poluído de demônios. Pareciam nuvens de gafanhotos. Eu vi um demônio gigante chefe, e uma legião de demônios corriam até esse demônio chefe e diziam: Exatsushi está aqui, ó Imperador Semires. Esse demônio imperador disse: Quem é esse homem que causou uma revolução no mundo espiritual? E aqueles demônios começaram a falar da minha fama por onde eu passava. O demônio imperador Semírias disse: Para que temer? Somos muitos. Vi quando chegaram outros demônios chefes até o imperador Semírias e disseram: Ele não é qualquer um, tem uma legião de anjos ao seu lado, por onde ele anda. O céu está ao seu favor. Nunca conseguimos matá-lo para tirá-lo do nosso caminho. Ele veio para o nosso território para roubar o nosso tesouro. Nada vale nesse mundo para nós, nem o dinheiro, nem o ouro. Tudo isso é passageiro. O que vale para nós é o que é eterno, que são as almas. E esse Kenzo já percebeu isso, que as almas são mais valiosas do que todo o ouro da terra. Elas custaram preço de sangue divinos. Se elas são valiosas para Deus, são valiosas para nós também. Esse missionário vai entrar em guerra conosco por causa dessas almas. Ele veio para disputar elas. O que pode deixar o homem falho no mundo espiritual quando tem um Deus na sua vida? Ele pode ser pequeno, mas o seu Deus é grande. Depois dessa grande revelação que o Senhor me mostrou na visão, eu peguei o avião e desci na cidade de Kinshasa do Congo, no país da África. Aluguei um hotel para me hospedar. O Senhor me revelou que um satanista agia naquele lugar. Em uma visão, eu percebi que esse feiticeiro levitava e caminhava sem colocar os seus pés no chão. O povo se admirava com os poderes desse feiticeiro. Só eu conseguia enxergar quem eram os dois demônios que faziam ele voar. Um demônio segurava em seu braço esquerdo, e o outro demônio segurava o seu braço direito e suspendiam ele no ar. O Senhor me mostrou na visão os dois demônios que trabalhavam em oculto na vida daquele feiticeiro. Na visão, eu vi ele fazendo um ritual de suicídio para várias pessoas. Um homem foi afetado com seu ritual e se enforcou com uma corda. Uma mulher que ele gostava e foi rejeitado por ela. Ele jogou o feitiço de morte. Essa mulher foi comida de bicho por dentro, ainda viva até morrer. Esse feiticeiro prometeu dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Esse feiticeiro jogou um feitiço de suicídio na mente de um jovem que desafiou a sua força. Esse jovem se jogou de cima de um prédio e se despedaçou no chão. Esse feiticeiro jogou um feitiço de loucura em uma moça. Ela saiu de casa, teve amnésia, se esquecendo que tinha família, morou na rua, até que um dia se jogou na frente de um carro e morreu. Esse feiticeiro jogou um feitiço no padre da igreja católica. Ele teve parada cardíaca e morreu. Vi carros baterem, aviões caírem. Tudo isso eram as obras de feitiçaria desse bruxo. Eu observei na visão que esse homem adorava fazer as pessoas se matarem. Ele era um sanguinário. Ele matava pessoas inocentes em seus rituais satânicos. Esse satanista mexia com bonecos de voodoo, fazendo pessoas sofrerem na miséria, nas enfermidades e mortes. O Senhor me revelou que muitas pessoas tinham seus casamentos destruídos, suas vidas financeiras estavam destruídas, jovens que não tinham sortes no namoro. As vidas espirituais de muitas pessoas estavam aprisionadas nas mãos desse feiticeiro, dentro de sua casa de ritual.
O Senhor me mostrou uma corrente e o número de habitantes da cidade. O Senhor me revelou que ele amarrou aquela cidade nos poderes ocultos, para que as pessoas fossem procurar por ele pedindo ajuda. Esse satanista ganhava muito dinheiro para livrar as pessoas dos próprios feitiços que ele mesmo jogava. Ele amarrava as pessoas em prisões espirituais para que essas pessoas fossem procurar ele. E ele ganhava muito dinheiro. Depois dessas visões, eu sabia que eu me encontraria com esse feiticeiro. Aonde eu piso os meus pés os demônios avisam, pois eu sou muito perigoso para as legiões que comandam esse lugar. Estou em território dos demônios. Tenho que vigiar, dobrar as minhas orações diárias de 2 horas para 4 horas por dia. Se oro 3 vezes por dia, orava 6 vezes por dia. Sempre fico atento neste campo de guerra espiritual onde coloco os meus pés. O Senhor me revelou o nome desse feiticeiro. Ele se chamava Bauaca. Não demorou muito eu me encontrar com ele. Eu vi um homem na rua. O Espírito Santo me revelou que era o feiticeiro da visão. O Senhor me revelou. Hoje eu lhe trouxe nesse lugar meu servo para evangelizar esse feiticeiro. Se aproxima dele. Eu me aproximei dele e disse: Tu se chamas Bauaca. Queria lhe falar que Jesus quer lhe salvar. Se arrependa de seus pecados. Aquele feiticeiro olhou para mim e disse: O homem lá de cima revelou o meu nome para você. Nunca falei o meu verdadeiro nome para ninguém. As pessoas dessa cidade me conhecem como Anjo Negro. O seu Jesus deve ter revelado quem sou eu, as maldades que faço. Você sabe que sou feiticeiro, e eu sei que você é cristão. Vejo os seus olhos como uma bola de fogo nesse momento. A sua presença me incomoda. Essa energia positiva que está em seu corpo é ao contrário da energia negativa que está em mim. Peço que não encoste em mim. É que eu sou vulnerável. Só me torno forte quando invoco uma legião de espíritos maus para entrar no meu corpo. Não posso lutar contra você agora. Não estou em minha casa de rituais onde tenho as minhas ferramentas de feitiço para lhe atingir. Eu disse: Eu não estou aqui para lutar contra ti. Vim pregar a palavra por ordem de Jesus. Eu não sinto ódio por você. Sinto amor e queria muito lhe ajudar a achar a verdadeira luz. O feiticeiro disse: Todos os cristãos nos odeiam. Nos tratam como seus inimigos mortais e vêm guerrear contra nós. Eles nos consideram como os próprios demônios. E você vem aqui com seu discurso mentiroso dizendo que me ama. O amor não existe. É uma ilusão no nosso mundo sombrio. Acreditamos no ódio e na vingança, e na morte. Diga o que você quer comigo. O que veio fazer aqui? Eu lhe respondi: Eu vim sim comprar uma guerra. Não com você, e sim contra os seus deuses irei derrotar eles, pois o meu Deus é maior. Ao dizer essas palavras, aquele feiticeiro deu uma gargalhada maligna e disse: Você não pode ir nem comigo. Vai derrotar os meus deuses. Escute aqui. Você está com muita sorte. Não posso me ocupar com você nesse momento. Estou em uma guerra sombria com outros bruxos. Uma batalha negra mortal, onde os poderes das trevas estão se confrontando. Aproveite que eu estou muito ocupado com esses feiticeiros e se retire da minha cidade. Quando eu derrotar os meus inimigos, você será o próximo. Quando eu destruir esses feiticeiros, serei o único e mais forte de minha cidade. Irei matar todos esses feiticeiros que estão querendo roubar os meus clientes. Ao dizer essas palavras, aquele feiticeiro levitou e caminhou sem colocar os seus pés no chão e foi embora. Voltei para casa, dobrei os meus joelhos e fui orar. O Senhor me mostrou em uma visão o feiticeiro em que eu havia me encontrado. Ele estava em uma guerra de bruxaria contra 2 feiticeiros. Nessa guerra, pelo poder daquela região, havia 7 grandes bruxos. Eles guerreavam entre si com feitiços de morte. Tudo isso era para aumentar a sua influência e ganhar mais dinheiro. Nessa guerra, 4 feiticeiros foram atingidos com magias negras mortais. O feiticeiro Bauaca, na luta contra 2 bruxos que estavam querendo lhe destruir, não resistiu e morreu. Ele foi bombardeado com feitiços de morte. Seu corpo não resistiu aos ataques. Agora eu entendi o porquê Jesus me levou até ele para pregar a salvação. Por mais que o feiticeiro Bauaca fez para proteger a sua vida, não foi o suficiente para que os demônios o protegessem. Na visão, eu vi o quanto ele jogava ervas no seu corpo para se proteger dos feitiços, o quanto ele tomava banho de ervas para se proteger. Na visão eu vi quando o feiticeiro Bauaca ofereceu um sacrifício em ritual para matar os 2 bruxos. Bauaca gastou $3.000 em sacrifícios para matar os seus inimigos. Os 2 bruxos gastaram $8.000 para matar ele. Os demônios aceitaram a oferta mais alta. Queria lhes dizer que os demônios não são amigos de ninguém. Eles não protegem os que os servem. Hoje em nossos dias,
É muito difícil encontrar cristãos que lhe encorajam a fazer a obra. Um obreiro de meu ministério me disse que é perigoso pregar o evangelho na África sozinho. E eu lhe respondi: não estou sozinho. Deus está comigo. Fisicamente estou só. Espiritualmente tem anjos comigo e o Espírito Santo. Eu sou um missionário. A minha missão não é ficar preso a uma igreja que eu criei. A obra de Deus tem que ser espalhada. O mundo me espera. Almas estão morrendo lá fora. Não posso ficar preso em um templo de pedras e tijolos. Esse obreiro disse que se preocupava com a minha vida, e que é muito arriscado os lugares por onde eu ando. Eu disse para ele: nenhuma ferramenta do homem pode me causar danos, e nem ferramenta espiritual demoníaca. Estou guardado, protegido, revestido e coberto com o sangue do Cordeiro. O medo não provém de Deus e paralisa sua obra. Se eu não for fazer a missão, quantas almas morreriam sem salvação? Se alguma coisa acontecer comigo, foi a permissão de Deus. O diabo não pode tocar na minha vida. Não temo a morte, pois corro para o braço da morte todos os dias. A morte não quer me ceifar por saber que eu vou morar no céu. Nenhum demônio tem prazer que eu morra. Eles sabem para onde eu vou. Eles querem eu vivo para tentarem ganhar a minha alma. Todos os dias eles lutam para ganhar a minha alma. Se eu morrer na missão, a morte para mim é lucro. Eu queria encontrar com Jesus o mais rápido possível. Queria ficar ao seu lado eternamente. Eu não tenho medo do que pode me fazer o homem. Meu Jesus não está cravado em uma cruz que não pode me salvar. Ele está mais vivo do que nós. Morrer por Jesus, ter a minha vida sacrificada por amor ao seu nome, ainda não pagaria o que ele fez na cruz para me salvar, e dar a vida eterna por mim. A minha morte por Cristo é o mínimo que posso fazer por ele. Vou continuar a relatar o meu testemunho na África. Dobrei o meu joelho e fui orar. Deus me deu uma visão de uma grande escada que descia do céu à terra. Nessa escada, eu vi muitos cristãos nos primeiros degraus e outros na metade. Eu estava nessa escada, já tinha subido mais da metade. Desde a última visão, eu subi 30 degraus até agora. O Senhor me revelou e disse: Kenzo, essa escada é a mesma que Jacó sonhou. A terra e o céu têm um ligamento por causa dos escolhidos. Jacó conseguiu subir esses degraus da perfeição. De um enganador, ele virou um grande patriarca. Tu estás mais da metade dessa escada. Tens subido muitos degraus espirituais. Tu tens passado por todos os tipos de provações. Fostes testado de todas as maneiras. E mesmo assim, nunca parou de orar e viver uma vida santa. Nunca tem murmurado, mas tem compreendido tudo. Tu tens amado os irmãos de outras denominações em um tempo que Satanás tem colocado as igrejas em guerra. O meu povo vive se acusando, uns atacando as denominações dos outros. Eles pensam que eu vou arrebatar as placas de suas igrejas. Tudo isso tem contribuído para a divisão. Essas multidões de povos que tu vistes nos primeiros degraus, ainda não chegaram na metade da escada celestial. Isso significa que muitos não estão preparados para o arrebatamento. Essa escada espiritual dará acesso ao templo de meu Pai. Cada degrau que subistes, novos segredos são revelados da parte de Deus. O trono de meu Pai está acima do topo dessa escada. Cada degrau que subistes se aproxima da presença dele. Quanto mais perto da presença de Deus você ficar, mais se tornará perfeito e preparado para tudo. Essa é a sua última experiência, meu servo. Daqui a poucas semanas enviarei o meu anjo para lhe arrebatar. Tu tens subido muitos degraus, e se aproxima cada dia da presença de Deus. A cortina do céu tem sido aberta a ti, por estar em degraus espirituais muito altos. Depois desse arrebatamento, ainda nesse ano irei lhe recolher. Tu estás preparado para partir para a minha glória. Essa missão será o seu último teste para que avance mais degraus espirituais. Quando Jesus terminou de me dizer essas palavras, a visão da escada desapareceu. Toda a minha humildade tem me ajudado a subir esses degraus. É preciso se esvaziar do seu ego, de todo o seu eu. Tenho feito isso nas grandes missões, quando ganho muitas almas e tem curas, milagres de libertação. Tudo isso eu me esvaziei para não receber o mérito. A maioria dos irmãos se exaltam por causa das operações de sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu tenho me humilhado muito para chegar onde estou. Aqueles que se exaltam não sobem degraus espirituais. A soberba tem impedido de muitos subirem, e todos que se exaltam são humilhados em suas forças. O Espírito Santo tem me revelado que a exaltação tem atrapalhado o crescimento espiritual. Essa escada que eu vi, era o caminho da salvação. Aquele que chegar no topo chegará até a Deus, e será levado dessa terra. Eu tenho sentido a presença de Deus a cada dia mais forte, como se Ele estivesse ao meu lado. A cada degrau que subo, fico mais perto da presença de Deus. Tenho sentido essa presença ao almoçar, tomar um banho, dormir,
Ao falar com as pessoas, essa presença é muito real. No começo das minhas experiências eu não sentia tanto poder. Agora eu sinto coisas como se estivesse no céu. Sinto alegria e uma paz muito grande. Contei para o meu filho Robert que o Senhor iria me recolher depois dessa última experiência, apesar dele estar casado e morando longe de mim. Ele não aceitou. Ele disse que perdeu a mãe e não queria perder o pai. O meu filho começou a orar, fazer jejum e campanhas para Deus não me levar. O meu filho nunca foi espiritual, mas toda essa dedicação de tentar convencer a Deus vai lhe fortalecer mais e mais. Jesus já tinha determinado que eu partiria depois dessa experiência. Não adiantava orar para ele mudar de ideia. A minha jornada na Terra está chegando ao fim. Quando eu fui visitar a sede nos Estados Unidos, contei a revelação que tive. Muitos choraram. Eu disse: vocês têm que aprender a andarem sozinhos. Essa dependência das minhas orações tudo sou eu que faço, como libertação e curas. Vocês têm se acomodado por causa dessas coisas. Está na hora de vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço e dependerem somente de Deus. Fiquei na antiga casa onde morava. Estava muito preocupado. Eu não via nenhum irmão capacitado para dirigir aquela obra. Quando eu partir, o ministério forte que construí na força do Espírito Santo está prestes a desmoronar com a minha morte. Eu deixei a África e fui para os Estados Unidos. Eu tinha que falar para a sede que essa seria a minha última experiência, e que logo partiria para o Senhor. Antes de relatar para a igreja sobre aquilo que Deus tocou no meu coração, eu estava orando e tive uma visão. O Senhor me mostrou um lobo vestido de ovelha. Na visão, eu perguntei ao Senhor o significado daquilo. Ele disse: é o vice-presidente que cuidará da sede que deixaste em sua responsabilidade. Ele está querendo mudar a sã doutrina que deixastes para introduzir doutrinas de demônios. Eu tirei Derek da presidência, e muitas pessoas me falaram que Derek estava se aproveitando da minha ausência, e estava introduzindo heresias dentro da igreja. Eu ainda estava nos Estados Unidos, e ainda não havia escolhido a pessoa para dirigir a igreja para quando eu fosse para a glória. Mas tenho orado para Deus colocar o mais preparado para dirigir. O meu filho ainda não tinha maturidade espiritual para assumir a liderança. Fui para a igreja à noite, e para minha surpresa, eu vi uma senhora com uma Bíblia na mão. Ela se chamava Emily. Essa irmã ficou feliz em me ver. Ela era uma namorada que eu tive no começo de minha conversão. Eu ainda não era liberto. E depois ela viajou. Eu fiquei triste. E Deus preparou uma esposa maravilhosa para mim. Depois de muitos anos, Emily estava de volta à cidade. Ela também ficou viúva como eu. Conversamos muito naquela noite depois do culto. Matamos as saudades. Voltei para casa. Aquele sentimento da minha juventude começou a despertar em mim. Dobrei os meus joelhos, e comecei a orar a Deus para me preparar a Emily. O Espírito Santo me revelou e disse: essa pessoa não pode ser sua esposa. Ela vai atrapalhar a sua missão. Apesar dela ser uma cristã há bastante tempo, ela ainda não é convertida. Tem um temperamento muito forte e um excesso de ira. Uma pessoa incompreensível. Se tu se casar com ela, passará por grandes provas e sofrimento. A escolha é sua. Carregaria mais uma cruz pesada para satisfazer o seu sentimento, ou renunciaria a essa cruz? Eu disse: Espírito Santo, eu escolho renunciar esse sentimento para o crescimento da obra. O Espírito Santo me mostrou em uma visão a igreja onde eu sou pastor. Um grupo de pessoas estava em reunião, torcendo para eu morrer para eles assumirem o controle. Não consegui ver o rosto, só o corpo. Deus não permitiu que eu visse as suas faces, porque sabia que eu iria puni-los. Vi o espírito da confusão entrando ali, e colocando um para discutir com o outro. Esse debate causava divisão e separação do ministério. Essa visão me causou uma profunda tristeza. O Espírito Santo disse: tudo isso irá acontecer quando você morrer. Haverá muitas competições pelo poder. No outro dia eu encontrei a irmã Emily, e contei para ela a minha situação. Eu disse que não podia me envolver sentimentalmente com ela, e que ela estava livre para decidir a sua vida sentimental. Ela ficou triste comigo e nunca mais apareceu na minha igreja. Fui para minha casa. Levi foi lá me ver. Ele disse: está com muita pressa para fazer a missão, desde aquela revelação da sua morte. Eu respondi: estou ficando velho a cada ano que se passa. Tenho que correr contra o tempo para cumprir a missão antes que eu morra. Os meus dias estão se findando. As almas precisam de mim. Não há mais tempo para fazer nada. Na semana que vem, viajarei para o Congo. Levi lhe disse: deixa eu ir contigo. Pode ir na frente. Depois eu chego lá com alguns irmãos. Deixa eu fazer essa última missão contigo. Eu respondi: tudo bem, pode ir, mas escolha alguns irmãos preparados para ir contigo. Não leve qualquer um. Depois dessa conversa,
Eu voltei para casa. Eu tive uma visão. Vi Satanás expandindo seu domínio através dos sistemas mundiais. Tudo isso se estendia nos 4 cantos do mundo e conquistava novos horizontes. O seu sistema de contaminação espiritual estava em todas as esferas da Terra para causar destruição em massa. Seu sistema estava no ramo conjugal, espiritual, financeiro, saúde, cultural, tecnológico, sexual e sentimental. O mundo se modernizava e o pecado também. Não podemos destruir esse sistema que se desenvolve, mas podemos sair dele e tirar as pessoas que estão sob o seu domínio. Muitas pessoas usadas pelos demônios trabalham para esses sistemas crescerem e se multiplicarem pelo mundo. Eles espalham as obras malignas pelo mundo. Satanás fez pacto com os homens mais poderosos do mundo que construíram esses sistemas. E eles instalaram as vísceras de Satanás por toda a terra em troca de riquezas e poder. As autoridades da terra estão debaixo da autoridade de Satanás. Ele controla através dos governos terrenos. Qualquer poder na terra é inferior aos poderes espirituais. Quem tem o poder na terra pode ser controlado pelos poderes espirituais de Deus ou do diabo. Os poderes governamentais do mundo espiritual estão divididos em 3 poderes. O governo no céu realizado por Deus tem uma hierarquia celestial. O governo do inferno onde está Satanás e seus súditos. O governo na terra fisicamente realizado pelos homens que governam. E eles estão sob influência dos demônios. As forças do mal governam a terra ocultamente. E o Espírito Santo governa somente a igreja que não se contaminou pelo sistema. Mas o governo celestial está acima de todos os governos, e permite que os outros governos tenham liberdade para trabalharem na terra. Os sistemas de Satanás oferecem liberdade temporária como riqueza, poder, prostituição, drogas e alcoolismo. Muitas igrejas aonde eu levei a verdade, o povo não queria ficar preso na sã doutrina. Escolha hoje ficar preso na doutrina ou no pecado. Só existem um desses 2 caminhos. Qual dos senhores querem ser prisioneiros, Jesus ou Satanás? A liberdade concedida por Jesus no Calvário não é para deixar aprisionado pelo mundo. Quando fazemos o que o mundo manda, o sangue de Jesus perde o seu valor em nossas vidas. Já não resta mais sacrifícios para a salvação. Quando voltamos para o pecado depois de conhecermos a Jesus, desvalorizamos o seu sangue, pisamos na cruz e cuspimos no Calvário rejeitando a obra redentora. Não use a sua liberdade em Jesus para pecar. Ele abriu a porta da liberdade para vivermos no céu. Lá seremos realmente livres sem nos preocuparmos com o pecado. Aqui na terra, lutamos para não sermos escravos de nossos corpos pecaminosos. Sendo assim, é melhor sermos prisioneiros do Espírito Santo fazendo o que ele manda para não sermos escravos da carne. Ser livre não é fazer o que a carne quer. O pecado manda, e a carne obedece. A escravidão começa pelo pecado, e continua eternamente no inferno. Na terra, a escravidão é o pecado do corpo e os seus prazeres. No inferno não se desfruta o prazer dos corpos, e não se faz o que quiser lá. Os demônios têm direitos sobre as almas. O Senhor me mostrou em uma visão, demônios entronizados nas mentes e nos corações dos governadores. Seus corações estavam dominados para colocarem leis de perseguição aos cristãos. Suas mentes malignas estavam controladas para entregarem o mundo nas mãos do futuro anticristo. Também via a multiplicação do pecado, e os demônios reinavam sobre a vida de cada pessoa que não era convertida. Muitas não queriam largar o pecado e arrancar ele de suas vidas à força. O reino de Satanás estava sobre a vida de muitos irmãos através do pecado. Igreja, não dê mais lugar para esse reino. Tirem ele do controle de suas vidas. Libertem-se do sistema maligno desse mundo. Destronem os demônios que atuam em suas vidas. Se libertem da influência do mundo. Coloquem Jesus como rei no trono de suas vidas. Deixe Jesus governar a sua vida. Assumir o controle e o centro dela. Deixe o Espírito Santo reinar em você. Se afastem do pecado, das tentações e dos prazeres. O Senhor me mostrou um exército de demônios para o governo futuro de Satanás na terra. Ele assumia o controle mental do povo com a sua marca 666. Os governadores recebiam o futuro imperador da nova ordem mundial. Também vi vários pastores com suas espadas na cintura. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor me respondeu: são os que conhecem a palavra e não praticam. Vi mestres e doutores da teologia com as suas mãos aprisionadas, e os demônios os arrastavam para o abismo. O Senhor me disse: todos aqueles que adquirem o conhecimento profundo das Escrituras e não praticam a palavra, são acorrentados pelos demônios e arrastados para as prisões espirituais desse mundo. Eu entreguei a espada da minha palavra para ser manejada. Todos os que praticam a minha palavra estão manejando a palavra na sua vida.
Os demônios não conseguem prender um guerreiro que sabe usar a minha palavra em sua vida. O conhecimento sem as práticas são obras mortas. Quando o Senhor disse essas palavras, eu me lembrei do teólogo Jamie que me pediu oração. Estava sem forças para dar ensinamento. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, um demônio se manifestou. Ele caiu no chão e se retorcia. Eu expulsei o demônio da vida dele. À noite, eu fui para a igreja. Quando terminou o culto, fiz uma oração. Um adolescente caiu endemoniado. O seu coração parou. Eu vi quando um demônio tirou a alma de seu corpo para levar para o inferno. Eu repreendi em nome de Jesus aquele demônio. Uma bola de fogo saiu da minha boca e acertou aquele demônio. Ele soltou a alma daquele jovem. Aquele jovem havia morrido. Ele não respirava. A igreja viu o estado dele caído no chão. Ele estava como morto. Mas quando aquele demônio soltou a alma daquele jovem, a alma daquele jovem retornou rapidamente para o seu corpo. Ele havia ressuscitado. A igreja toda glorificou a Deus. O dia da minha viagem chegou. Eu peguei as minhas malas e fui até o aeroporto pegar o avião para o país de Congo. Cheguei de viagem no país da África chamado Congo na cidade de Kalemi. Fui direto ao vilarejo. Acabei me perdendo no meio do caminho. Senti cansaço e fome andando a pé. Senti dores de cabeça e enjoo. Minhas vistas estavam escurecendo. Vi um ser de branco se aproximando e eu desmaiei. Acordei no hospital deitado em uma cama. Esse homem me disse que me trouxe para o hospital. Depois ele foi embora. O médico entrou no meu quarto. Eu perguntei: que cidade é essa? O médico disse: essa é a capital, Kinshasa. Eu pensei comigo: esse homem de Deus me trouxe de um vilarejo muito longe para a capital. Se fosse de carro ele demoraria somente de avião ou helicóptero para chegar na capital. Ele chegou muito rápido. Eu estava na pequena cidade de Kalemi. Eu me levantei do meu quarto e fui na recepção. Perguntei para a moça quem era o rapaz que me levou e qual era o seu nome. Ela me respondeu: nenhum rapaz lhe trouxe. Você está sem nenhum acompanhante. Pensei comigo: aquele homem de branco que apareceu para mim quando eu desmaiei só pode ser o anjo do Senhor. Ele me pegou nos braços e me trouxe até o hospital. Ele deve ter se transportado. Eu estava em um lugar muito distante do vilarejo. Não havia nenhuma pessoa nesse lugar. Se o anjo não salvasse a minha vida, eu teria morrido de fome, ou teria sido comido por um animal selvagem. Qual é o ser humano que conseguiria me achar em um lugar de difícil acesso e me levar a um hospital tão rápido? Nenhum carro chegaria a tempo a não ser de avião. Qual avião que pousaria em um lugar esquecido pelo mundo sem local de pouso? Um lugar perdido no meio de pequenas árvores aonde não há pouso para avião. Lugar onde tem floresta rasteira. A pequena cidade de Kalemi para chegar na capital é muito longe. Tive alta. Aluguei um hotel na capital. Ao chegar lá eu orei a Deus. Em uma visão, eu vi o principado da guerra. Um demônio gigante que incita a guerra no mundo inteiro. Vi demônios surdos e demônios mudos possuindo pessoas no Congo. Vi demônios rãs saindo dos lagos e dos rios possuindo as pessoas. O Espírito Santo me revelou dizendo: nesse país tem muitos surdos e mudos por causa dos demônios. Vi demônios saindo de dentro do mar e possuindo pessoas na terra. Ao receber essa visão, fui em uma igreja daquela cidade. O Espírito Santo me orientou a ir nessa igreja. Ao entrar ali ninguém me conhecia. O pastor me deu oportunidade para eu ministrar sem me conhecer. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração dele para deixar eu ministrar. Eu vi muitas guerras nas igrejas por causa das almas. Os pastores travavam uma guerra pelas almas. Um atacava o outro, e denegriam a igreja um do outro só para conseguir todas as almas daquele lugar. Vi um pastor fazendo orações contrárias para destruir a igreja do outro. E quando uma igreja fechava, os outros pastores ficavam felizes e comemoravam o fracasso do outro. O Senhor me revelou dizendo: a ambição por dinheiro trava uma grande disputa. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios rindo desses pastores que comemoravam os fechamentos das igrejas. Fui para a rua comprar alguns alimentos para eu almoçar. Entrei em um mercado pequeno de alimentos. A dona do mercado, ao se aproximar de mim, disse: qual é o seu nome? E eu respondi: eu me chamo Kenzo. Ela se aproximou de mim. Senti uma forte presença maligna. Ela me respondeu dizendo: eu me chamo Aquilá. Há um mês atrás vi uma chama de fogo caminhando em direção para esse lugar. Essa tocha estava em forma humana. Essa cidade está entregue às trevas. Essa pessoa humana em forma de tocha que vi entrando nesse lugar iluminava a cidade escura e negra que está tomada da força do mal. Cristão nenhum entra nesse lugar por causa do peso da negatividade das trevas. Essa tocha humana que entrou nesse lugar é você. É muito corajoso vir para esse lugar. Queria lhe dizer que você não é bem-vindo aqui.
é o nosso inimigo. Sou uma feiticeira. Tenho 15 casas, 3 sítios, 4 carros novos e uma grande quantia de dinheiro no banco. Hoje eu posso lhe dizer que sou uma pessoa realizada financeiramente. Satanás me deu tudo em troca do pacto que fiz com ele. Eu olhei para ela e disse: você está sendo enganada por ele. E fui embora. Meses depois, o Senhor me mostrou em uma visão um demônio negro entrando na casa dessa feiticeira. Ele apontava o dedo para essa mulher. Da sua mão saía um dardo maligno e acertava na mente da feiticeira. Ela caía no chão morta. O Senhor disse: essa mulher trabalhou para Satanás a sua vida toda. Ela teve tudo o que pediu, conquistou muitos bens na terra. Agora chegou o momento de Satanás buscar a sua alma. Ela vendeu a sua alma para o diabo. Seu prazo de conquistas na terra acabou. Ele veio buscar a sua alma. No dia seguinte me levantei cedo e fui no mercado falar com a dona do mercado Aquilá. Um dos seus funcionários me disse que ela havia falecido ontem à noite. Caiu no chão morta igualzinho à minha visão que tive. Ela morreu na mesma hora que eu estava tendo a visão. Ao sair do mercado, um senhor me parou na rua e disse: os demônios não querem você aqui. Saia de nossa cidade. É uma maldição para os nossos planos e propósitos. Você veio trazer a luz para uma cidade mergulhada no submundo das trevas. Aquele homem, ao me ameaçar, foi embora. Agora eu sabia que os demônios não me queriam nesse lugar, e estavam avisando a todos os seus agentes. Fui para minha casa e tive mais uma visão. Essa pequena casinha que aluguei no vilarejo para passar a minha missão nela. Na visão, vi uma grande guerra dos bruxos contra a igreja. As igrejas estavam sendo bombardeadas com feitiços para enfraquecer o povo e fechar as portas. O Senhor me mostrou outra visão. Quando eu estava vindo para esse país, os demônios saíram da onde eu morava e foram para esse país avisar que eu estava indo fazer missões ali. Na visão, eu vi os demônios de onde eu morava passando informações da minha vida para os demônios daquele país que não me conheciam. Esses demônios territoriais se organizaram e formaram um exército diabólico para proteger os seus terrenos. Depois dessas visões, eu entendi o desespero do feiticeiro naquele lugar. À noite, eu fui para uma igreja perto da minha casa. Antes de começar a contar o testemunho, vou fazer uma oração sobre aquilo que o Espírito Santo me revelou sobre o povo de Deus. Senhor Jesus, livra o seu povo dos costumes do mundo que está entrando nas igrejas. Eles não sabem que isso é obra de Satanás. Esses costumes malignos vêm esfriando, enfraquecendo a sua igreja. Eles não entendem que o Senhor abomina a vaidade. O pecado entra em suas vidas sem ninguém perceber, e mata a igreja do Senhor. Senhor meu Deus, desperta esse povo. Eles não vigiam. O Espírito Santo tem se afastado do pecado, da impureza e de toda a sujeira que está no altar. A igreja tem crescido em quantidade de pessoas, mas tem caído na espiritualidade. O seu sobrenatural, meu Deus, não tem acontecido. Vejo uma igreja caída e derrotada por Satanás. O diabo tem operado e tomado posse realizando os seus projetos. Seus planos malignos estão em ação no meio das igrejas sem vida, e que estão mortas espiritualmente. Eles não obedecem à sua palavra, quebram a nova aliança, e fazem aquilo que a palavra condena. Tem misericórdia, Senhor, do seu povo. Levanta eles, não deixe se prostrarem diante do pecado. Renova a aliança e faz um novo concerto com seu povo. Volte a operar os seus sinais. Expulse todo o mal no meio de sua congregação. Fui na igreja. Antes de começar a ministração, fiz uma oração. Vi muitas pessoas caírem endemoniadas. Vi pessoas surdas caírem endemoniadas. Eu expulsava os demônios e as pessoas começavam a ouvir. Vi pessoas mudas caírem endemoniadas. Eu expulsava os demônios e as pessoas começavam a falar. Um paralítico na cadeira de rodas começou a gritar. Ele estava endemoniado. Eu expulsei o demônio. O homem se levantou da cadeira de rodas glorificando a Deus. Minha visão dentro da igreja se abriu, e eu vi caindo grandes escamas negras nos olhos de muitos irmãos. Vi as visões espirituais deles se abrindo. Vi anjos do céu descendo naquele lugar tocando nas cabeças de cada irmão. O Espírito Santo me revelou que Deus estava dando o som do entendimento e da sabedoria para alguns irmãos. Ao terminar a ministração, eu vi os irmãos saindo renovados. Fui para casa, dobrei os meus joelhos. A minha visão espiritual se abriu e foi mais além. A minha visão penetrou em várias igrejas, templos e catedrais do Congo. Eu vi em cima dos altares dos púlpitos muitas feitiçarias. Os pastores faziam o ritual de feitiçaria nos altares das igrejas para os seus deuses. Tive mais outra visão. Dessa vez, a minha visão foi nos 4 cantos do mundo do globo terrestre. O Espírito Santo me revelou que muitos pastores são maçons, feiticeiros e satanistas,
e estão abrindo igrejas por todos os lugares do mundo. Todas as suas igrejas são cheias de pessoas pela facilidade do evangelho sem renúncia que eles pregam. No dia seguinte uma pessoa bateu em minha porta. Eu abri. O homem se apresentou como anjo de Deus. Eu vi como aquele homem virou um anjo de asas enormes. A sua cor branca brilhava. Ele disse: "Eu vou fazer uma próxima missão com você." Eu disse para ele: "Como você vai comigo?" Eu não pedi para Deus nenhum auxiliar, e mesmo que eu não peça, o Espírito Santo me revela quando Deus vai mandar um auxiliador. O anjo disse: "Tu não oraste por essa missão hoje, por isso que não foi revelado." O nosso Deus sabe muito bem de nossas necessidades. Ele sabe quando um homem precisa de ajuda. Não te lembras quando fostes no vilarejo e se perdeste? Por acaso não pediste um anjo? Mas mesmo assim, o nosso Pai enviou para te salvar. Ele sabe quando precisamos de ajuda. E foi por causa disso que o Senhor me enviou. Eu disse para o anjo: "Eu vou para o vilarejo aonde eu me perdi a primeira vez. Daqui a 2 dias." O anjo disse: "Daqui a 2 dias me encontra no centro da cidade. Irei contigo." O anjo foi embora. Leslie mandou uma mensagem para o meu celular dos Estados Unidos. Ele disse que teve um sonho comigo. Ele via eu carregando a cruz e ele me ajudava a carregar essa cruz. Nós dois dividíamos o peso. Cada um carregava um pouco a cruz. Leslie disse que iria me ajudar nessa missão. Ele falou que na próxima semana estaria vindo para o Congo me ajudar. Ele iria trazer mais 6 irmãos da igreja onde eu sou pastor para ir com ele. Daqui a 2 dias eu iria viajar e esperar eles no vilarejo. 2 dias se passaram. Eu fui até o centro da cidade para me encontrar com aquele anjo. Ele estava na forma de homem. Eu disse para o anjo: "Vamos de carro até o vilarejo. Ao chegar no vilarejo eu direi como será a missão." Aquele homem se transformou em um anjo. A gente estava caminhando a pé para chegar até o vilarejo. O anjo disse: "É muito perigoso. Eles vão te matar. Não pregue o evangelho até você convencer eles que é do bem. Ganhe a confiança deles." Eu disse: "Vou entrar com uma oração de libertação para não deixar os demônios manipularem eles contra mim." O anjo disse: "Irá assustar eles se fizer a libertação. É melhor chegar como um turista." Eu disse para o anjo: "Por acaso é o chefe da missão, ou meu auxiliador?" O outro anjo que foi comigo na Síria era o meu auxiliador. "Já o Senhor não quer me auxiliar, está querendo dizer como vai ser a minha missão?" O outro anjo concordava comigo. "Já o Senhor não está querendo concordar? Eu não pedi a Deus para mandar um auxiliador. O Espírito Santo não me disse que viria um anjo. Eu sei o que fazer nessa missão. Só faço aquilo que o Espírito Santo me disse antes de eu vir para cá." Eu orei antes de vir pedindo estratégia. "Anjo, eu não consigo sentir a sua presença como a dos outros anjos que vieram até a mim. Embora você brilhe igual aos outros anjos, tu viestes como homem, não senti a tua presença angelical. E agora transformado em um anjo, não consigo sentir a sua presença, porque está neutralizando essa energia do seu corpo para que eu não sinta. Em nome de Jesus, não oculte a sua presença angelical." O anjo deu uma gemida tentando resistir. Eu disse: "Demônio, acabou o disfarce. Eu senti a sua presença maligna quando repreendi você. Perdeu. Acabou para você." Aquele anjo branco começou a ficar negro, e aquele brilho se escureceu. Ele virou um morcego de asas e desapareceu. Quando eu clamei o nome de Jesus dando ordem para ele se revelar, ele tentou resistir, fez uma força enorme para não revelar a sua identidade. Quando ele deu um pequeno gemido tentando ocultar a sua presença maligna, eu consegui sentir de leve a sua presença diabólica, descobrindo a sua identidade. Ele não teve escolha a não ser se revelar. Eu tive várias experiências em libertação. Demônios já apareceram a mim e já fui ao inferno. Eu sei o que é uma presença maligna. Se eu não tivesse o dom de discernimento de espírito, nunca teria captado aquela presença bem fraca daquele demônio. Ele queria atrapalhar a missão que Deus havia me dado. Queria me direcionar o que fazer. Nunca concordava comigo. Tudo o que eu fazia era direcionado pelo Espírito Santo. Quem não concordar não está no mesmo propósito de Deus. Finalmente cheguei no vilarejo. Vi muitas pessoas pobres ali. Me apresentei e comecei a falar de Jesus, sobre a salvação e todos os milagres que ele fez. O patriarca daquela casa de madeira onde me hospedei tinha quase 100 anos. Ele perdeu uma pessoa de sua família. O seu tataraneto disse: "Vocês falam tanto desse Jesus. Meu tio morreu já tem 2 dias. Até agora nenhum feiticeiro conseguiu trazer ele à vida. Nenhum de seus deuses foram capazes. Nem o chefe dos feiticeiros conseguiu fazer ele viver. E tu me falas que Jesus traz a vida. Se Jesus veio para trazer a vida, prove isso agora para minha família, e todos aqui aceitaremos o seu Jesus."
O tataraneto do patriarca mandou trazer o corpo de seu tio até a mim. Aquele cadáver estava enrolado em um pano já faziam 2 dias. Eles ainda não tinham enterrado esperando o milagre. O tataraneto do patriarca disse que eu seria o último a tentar reviver o seu tio. Depois enterraria. Eu disse, eu não posso fazer isso. Só Jesus que tem a chave da morte. Somente Ele que pode dar a vida. Eu não determino nada. Só Jesus faz. A palavra diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Se ele morreu foi porque chegou o dia dele partir. O tataraneto do patriarca disse, então o seu Deus é uma farsa. Eu disse, eu não posso fazer isso. Não posso ir contra a palavra de Deus. Se ele disse que o homem morre e segue o seu juízo, não posso fazer ninguém voltar da morte. O tataraneto disse, então você será apedrejado e jogaremos o seu corpo no rio como comida de crocodilo. Eu disse, está bem, não faça nada comigo. Eu vou tentar fazer o seu tio reviver. Trouxeram o corpo do falecido enrolado no pano, e colocaram perto de mim às 6 horas da tarde. Comecei a clamar a Deus para pôr o espírito de vida daquele homem no corpo. Deu 10 horas da noite. Eu estava exausto e cansado de tanto orar. O tataraneto disse, está demorando muito. Deu meia-noite. O tataraneto do patriarca disse, ainda não conseguiu. Você tem até as 4 horas da manhã. Se não conseguir, vamos enterrar o nosso tio, e você morrerá apedrejado. Agora eu e minha família vamos dormir. Alguns homens da comunidade ficarão vigiando você para não fugir. Enquanto aqueles homens ficavam me vigiando a noite toda, eu vi o meu fracasso. Já estava pensando em minha morte enquanto as horas se aproximavam às 4 da manhã. Mesmo assim, eu orava com fé. Não deixava a minha fraqueza me abater. Comecei a pensar na revelação que Deus havia me dado, de que eu morreria nessa última experiência. Eu me perguntei, será que a hora da minha morte chegou? Será que eu vou morrer nas mãos desses homens apedrejado? Deu 4 horas da manhã, eu orei a Deus mais forte dizendo, Senhor me ouve, me ajude, não deixe eu morrer, ressuscite esse homem. Mas nada aconteceu. O tataraneto se levantou de sua casa de madeira, acordou alguns homens. Cada um pegou uma pedra grande para me apedrejar. Eu estava de joelhos diante daquele corpo. Quando eles se aproximaram de mim, o corpo morto se mexeu, e aquele cadáver começou a tossir. Aquele cadáver se levantou do chão. Jesus ressuscitou aquele homem. Aquele povo passou a crer que Jesus é vida. Ganhei aquele vilarejo inteiro. Somente os feiticeiros que não se converteram, mas ficaram com ódio, pois eles não conseguiram fazer o morto andar. O chefe dos feiticeiros ficou com muito ódio de mim. Agora eles não tinham mais créditos. O evangelho ganhou força naquele lugar. O morto se levantou, tomou um banho, trocou de roupa e também se converteu. Eu pregava o evangelho naquele vilarejo, e uma serpente venenosa me picou na perna. Eu senti a fúria de Satanás sobre a minha vida. As pessoas daquele vilarejo aprenderam a gostar de mim. Estavam preocupados. O patriarca do tataraneto ficou com muito medo de eu morrer. Ele disse que se eu demorasse a ir ao hospital, o veneno da cobra espalharia na minha corrente sanguínea. Eu estava em um vilarejo longe da cidade. Não daria tempo para eu chegar no hospital com vida. Alguns homens que conheciam o hospital me ajudaram a caminhar. Eu não conseguia andar direito por causa do ferimento da perna. Eu andei 15 minutos a pé até pegar o primeiro carro, e eles me levaram até a cidade mais próxima. Quando eu estava dentro do carro, eu percebi que aquela ferida estava se fechando. Algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Eu estava recebendo um milagre e cheguei no hospital. O médico perguntou o que eu tinha. Eu disse que tinha sido mordido por uma cobra, mas os médicos não viram mais o ferimento que havia se fechado. Eles não conseguiam achar o lugar do ferimento e perguntaram se eu estava me sentindo mal, com tontura, fraqueza ou vistas escuras. Eu disse que estava ótimo. O médico disse, tem certeza? Você disse que levou uma mordida de cobra. Não podemos dar o soro sem saber se foi realmente uma picada de cobra. Eu disse que não precisava. Eu estava melhor. Estava curado. A minha ferida estava cicatrizada. As marcas dos dentes da cobra que me mordeu haviam desaparecido. Isso confundiu os médicos por não ter o ferimento. Não dava para saber se eu tinha sido picado realmente por uma serpente. Fizeram um exame em mim. Não tinha veneno algum. Aquilo foi um milagre. Quando aconteceu a cicatrização, Deus já tinha tirado todo o veneno, não deixando espalhar pelo meu corpo. Voltei para o vilarejo e contei o milagre para o povo. Leslie chegou dos Estados Unidos e conseguiu achar o vilarejo junto com os 6 irmãos que vieram com ele. Graças aos pontos de localização que deixei no caminho para eles chegarem,
Deixei sinais na trilha do caminho com meu nome, porque eu sabia que o caminho era de difícil acesso. Leslie teve um sonho ajudando a carregar a minha cruz. Esse sonho estava começando a se cumprir. Eu já tinha terminado a minha missão ali. Estávamos prontos para sair dali e ir para a cidade. No outro dia, naquela mesma noite, eu estava acordado e vi um feiticeiro levitando. Seus pés não tocavam o chão. Ele atravessou aquele rio andando por cima das águas. Ele era o chefe dos feiticeiros daquele vilarejo. O Senhor me revelou toda a maldade daquele feiticeiro. Ele era tão forte que seus feitiços causavam acidentes de carro matando suas vítimas. Ele fazia até avião cair. Quando eu peguei o avião e entrei no seu país, os demônios o avisaram. Ele tentou derrubar o meu avião. Ele disputava a soberania com outro feiticeiro de outra cidade para ver quem dominaria o país inteiro. Esse feiticeiro que o Senhor me revelou era chamado de Sombra da Morte por ter levado muitas pessoas à morte. O outro feiticeiro que disputava com ele a soberania do país morava em outra cidade chamada Point Noire. O Senhor disse: meu servo, sei o que passa em seu coração. Tu queres ficar aqui para confrontar o feiticeiro dessa cidade. Tu não ficarás mais nesse vilarejo. Já fizeste a sua parte. Esse povo que ganhaste para o reino de Deus ganhará muitos feiticeiros. Tu irás para a cidade de Point Noire. No outro dia, eu, Leslie, e os 6 que vieram com ele chegamos em Point Noire. Eu fiz uma divisão para facilitar a nossa missão para pregar o evangelho na cidade. Maicon e Everton irão juntos fazer a missão. Nathan e Entidades ficarão juntos. Anthony e Leslie serão a última dupla. Eu fico na missão com o irmão Patrick. Começamos a fazer a missão naquele lugar. Anthony e Leslie estavam discutindo. Não estavam se unindo para ganhar almas. Eu disse: quando 2 não concordam, não andam juntos segundo a Bíblia. Leslie fará a obra comigo, e Anthony andará com o Patrick. A obra começou a caminhar bem até que Maicon ficou doente, e deixou seu parceiro Everton sozinho. Maicon, sem condições de fazer a obra por causa da virose, retornou para os Estados Unidos. Eu disse para Everton: o seu parceiro de missão retornou. Para que não fique sozinho, eu lhe peço que volte também. Everton foi embora. A perseguição estava muito grande naquele lugar. Muitos não queriam receber o evangelho ali. Eu, Leslie, Nathan, Henry, Patrick e Anthony estávamos sofrendo perseguições. Nathan, com medo de perder a sua vida, pediu para voltar para os Estados Unidos. Ele foi embora. Henry ficou enfermo, sem condições para a missão. Anthony, usado nas revelações, disse que a enfermidade de Henry era obra de magia negra. Anthony foi embora apavorado. Ele disse que não estava preparado contra os feiticeiros e voltou para os Estados Unidos. Patrick, sem o seu parceiro Anthony, disse que não estava preparado para fazer a missão, e que precisava orar a Deus para que ele o preparasse espiritualmente, e foi embora para os Estados Unidos também. Henry melhorou de sua enfermidade. Eu disse: Henry, o seu parceiro de missão foi embora. Você vai ficar sozinho. Se quiser voltar para os Estados Unidos, pode voltar. Henry disse: eu não voltarei, não sou covarde, ficarei até a missão acabar. Eu disse: Leslie, se quiser ir embora pode ir, eu já estou acostumado em fazer as minhas missões sozinho. Leslie disse: pastor, lembra do meu sonho? Eu lhe ajudava a levar a cruz, não vou lhe deixar. Eu acho melhor nós 3 fazermos a missão andando juntos agora que o nosso irmão Henry perdeu o seu parceiro. À noite, eu orei a Deus e pedi respostas do porquê os missionários do meu ministério estavam ficando doentes. O Senhor me mostrou em uma visão o feiticeiro Sombra da Morte trabalhando forte na magia negra e oculta para acabar com a nossa obra missionária. O Espírito Santo me revelou que eles não estavam revestidos das armaduras de Deus, por isso foram atingidos pelo mal do feiticeiro. Esse feiticeiro que eu vi na visão era o chefe dos feiticeiros que moravam no vilarejo. Eu, Henry e Leslie fomos fazer a obra de evangelismo durante o dia. À noite, Leslie teve oportunidade na igreja. Henry ministrou, e eu fiz a oração de cura e libertação. Depois voltamos para o hotel que alugamos. Naquela noite, Leslie passou mal e desmaiou. Eu e Henry ficamos preocupados, pois não esperávamos. Fizemos uma oração pelo irmão Leslie. O Senhor me mostrava em uma visão o chefe dos feiticeiros fazendo uma magia de morte para me matar. Ele mandou esse feitiço para mim. Eu vi na visão quando uma luz negra em forma de uma bola vinha em minha direção e acertava em mim, mas não penetrava, e pegou outra direção. Aquela bola em alta velocidade bateu em mim, e voltou tomando outro rumo, acertando o irmão Leslie. Eu vi na visão aquela bola negra entrando em seu coração. Aquele feitiço de morte foi para mim.
pois aquele feiticeiro não gostou das almas que eu ganhei no vilarejo da cidade de Kalemi. Eu tinha certeza de que Leslie estava morto, pois na visão que Deus me mostrava, o feitiço era de morte, e acertava o seu coração. O grande problema é que Leslie não era um crente que tinha intimidade com Deus e que gostava de orar. Eu e o irmão Henry não fomos atingidos porque vivíamos uma vida de consagração e comunhão com Deus. Eu ensinei Henry deste novo convertido a viver uma vida santa e de oração. Ele tem 2 anos de convertido, e nunca deixou essa disciplina. Por esse motivo, aquele feitiço de morte não atingiu ele. Todos os missionários que vieram com a Leslie voltaram, pois não estavam preparados para a guerra espiritual. Henry foi o único dos 7 que vieram, que mostrou que está preparado psicologicamente e espiritualmente. Leslie sofreu uma baixa que lhe custou a vida. Apesar dele não ser tão espiritual, tem sido valente e se esforçado nessa missão. Eu sei que Leslie não está preparado para morrer. Conheço muito bem o companheiro de missão que anda ao meu lado. Eu conheço todas as minhas ovelhas. O Espírito Santo me revela quem está preparado para ser salvo. Se por acaso morrer, Leslie não estava preparado. Eu e Henry orávamos. Tínhamos muita fé de que Deus o ressuscitaria assim como fez com aquele homem do vilarejo. Eu não acreditava de que tinha chegado o dia de Leslie. Aquele sonho que ele teve me ajudando a carregar a cruz. Ele não podia morrer agora. A minha jornada não havia acabado. Leslie ainda iria me ajudar nessa caminhada. Quando eu estava orando para que ele voltasse à vida, o anjo apareceu para mim e Henry. Esse anjo me chamou e o meu espírito foi. Enquanto Henry ficou segurando o meu corpo para não cair no chão. Eu não estava entendendo o que o anjo queria, mas eu obedeci e fui até ele. E juntos descemos ao inferno. Veja o relato do irmão Henry ao ver tudo isso. Eu me chamo Henry, e estou fazendo uma missão pela primeira vez com o meu pastor. Falar que via anjos. Nunca tinha visto um. Tinha o desejo de um dia poder ver anjos. Naquela noite pude ver um anjo que apareceu para nós. Pude ver a sua glória. Ele resplandecia como uma luz branca. Fiquei admirado com a sua formosura e intimidade que Kenzo tinha com esse anjo. Se eu não tivesse com o pastor, nunca teria visto o anjo. Eu reconheço que para mim chegar nessa grande espiritualidade, é preciso eu subir nos degraus espirituais até chegar nesse nível. O meu pastor para chegar nessa intimidade, além de renunciar ao mundo e viver uma vida de oração e santidade, ele foi provado por Deus e passou por todos os testes. Ele conquistou essa intimidade. Agora veja o relato de Leslie no inferno. Eu sou Leslie, membro da igreja onde o pastor Kenzo fundou. Estava no hotel junto de Henry e o pastor, e senti uma dor forte no coração que me faltou ar. Quando eu acordei, o meu espírito estava entrando em um túnel escuro. Eu caminhei dentro desse túnel até chegar em um lugar vasto e escuro. Comecei a ouvir gritos, e quanto mais eu andava, eu via fogo saindo do chão, até chegar em lugares onde eu ouvia pessoas gritando e gemendo. Era a primeira vez que eu estava no inferno, e comecei a contemplar os horrores daquele lugar. Um demônio me viu andando pelo inferno e me pegou. Me atirou em um buraco de fogo. Senti muita dor naquele lugar. No fundo do meu coração eu sabia que não estava preparado para morrer. Eu morri com muitos pecados na minha vida que deveria consertar. Eu devia o banco. Estava alguns meses sem pagar. Eu peguei dinheiro emprestado com meu vizinho e não paguei ele. Todos os meus pecados passaram como um filme na minha mente. Sentia dores na alma, dores psicológicas e espirituais. Um verdadeiro tormento. Vi o satanista Anton LaVey e muitos que o seguiam. Vi o satanista Aleister Crowley e outros que admiravam a sua seita. Vi o socialista Lenin no inferno. Ele também trabalhava para o satanista. Todos estes estavam no inferno. Até que eu vi o pastor Kenzo e o anjo no inferno. Eles vieram me resgatar. O anjo pegou na minha mão e me puxou daquele buraco onde eu estava. Eu não conseguiria sair com minhas forças. Quando eu saí dali, eu, o anjo e o pastor Kenzo fomos em vários lugares no inferno. Vi quando o anjo subiu comigo até a terra. Quando percebi, já estava no meu corpo. Depois que eu voltei do inferno fiz um concerto com Deus, e decidi viver em santidade pelo resto da minha vida. Eu sou o pastor Kenzo. Vou relatar a minha experiência no inferno. Eu e o irmão Henry oramos para Deus ressuscitar o irmão Leslie. Eu sabia que ele não estava em um bom lugar, pois ele não tinha feito um concerto com Deus. Isso me preocupou em saber que a sua alma não estava salva, e tinha ido para a perdição das trevas. Deus poderia ressuscitar ele, mas mandou o anjo me levar até onde ele estava para resgatá-lo daquele lugar horrível. Tudo era permissão de Deus. Deixar Leslie morrer e ir para o inferno. Tudo isso fazia parte dos planos de Deus para o crescimento espiritual dele. Hoje Leslie está mais espiritual, tem sido um vaso nas mãos de Deus depois de ter renunciado tudo.
O anjo subiu com Leslie até a terra. Eu fiquei no inferno esperando ele voltar. O anjo que levou Leslie voltou para perto de mim, e me levou para outros lugares no inferno. Eu vi crentes no inferno egoístas que nunca pensaram no próximo e na obra de Deus. Eles só pensavam em suas vidas satisfazendo os seus egos. Vi crentes no inferno vingativos. Nunca perdoavam, mas se vingavam. Vi crentes no inferno que desobedeciam aos seus pastores, não faziam nada o que os seus líderes pediam. Vi crentes no inferno que eram insensíveis. Eles não se importavam com o sofrimento alheio, faziam eles pisarem mais nas feridas. Eles machucavam o próximo e ofendiam os seus irmãos. Vi crentes no inferno por serem críticos. Eles falavam mal de seus líderes, de suas igrejas e de outras denominações. Nada para eles estava certo. Eles pisavam nas igrejas santas, perseguiam o povo e as denominações. Vi crentes no inferno por serem sarcásticos. Eles escarneciam de tudo, zombavam de seus irmãos e os provocavam. Vi crentes no inferno por causarem confusões dentro de suas congregações. Eles gostavam de ver o circo pegando fogo. Vi crentes no inferno por serem gratos com as pessoas que lhe ajudaram. Vi crentes no inferno por serem mais amigos do mundo do que de Deus. Amavam mais os prazeres do pecado ao invés da santidade. Davam mais lugar para a carne do que o espírito. Vi crentes no inferno por serem traidores de Deus. Eles trocaram Jesus pelos prazeres da carne. Desistiram de serem ganhadores de almas para viverem uma vida de prostituição geral. Vi crentes no inferno que amavam mais a si do que a Deus. A sua vida era mais importante do que qualquer coisa. Só pensavam em suas vidas egoístas, trabalhar, estudar e ter coisas materiais, esquecendo da obra de Deus. Vi crentes tímidos que deixaram de pregar a palavra de Deus por causa da vergonha. Eles deixaram de ganhar muitas almas por causa da covardia. Todos os tímidos estavam no inferno. Vi crentes abomináveis no inferno. Eles praticavam todos os tipos de pecados. Vi crentes profanadores no inferno. Eles mancharam o altar santo de Deus com a mentira, idolatria, apostasia e heresia. Eles profanaram tudo o que era santo em imundícia. Vi crentes no inferno por falarem palavras vãs. Eles falavam de filmes, futebol, diversões, falavam da vida alheia, mas não falavam de Jesus para as pessoas. Eles perdiam o tempo falando coisas vãs enquanto as almas iam morrendo. Esses crentes estavam todos no inferno. Vi crentes no inferno por falarem palavras torpes. Eles só falavam palavrões e imoralidades sexuais. Esses crentes estavam no inferno por falarem imundícias pela boca. Vi crentes no inferno por serem caluniadores. Eles caluniavam pessoas inocentes por algo que elas não faziam. Eles acusaram as pessoas sem prova alguma. Vi crentes no inferno por serem incontinentes. Eles não tinham freios em suas línguas. Eram pessoas exageradas em tudo que iam fazer. Passavam da medida. E quando falavam, falavam demais. Vi crentes no inferno por causa da gula. Eles eram viciados em comer mais daquilo que era necessário. Viviam gastando dinheiro a ponto de ficarem com dívidas altas por causa da comida. E desperdiçavam todo o resto e sobra de alimentos jogando no lixo. Vi crentes no inferno por causa da preguiça. O primeiro crente deixou seu filho pequeno morrer de fome, pois ele não gostava de trabalhar, e sua esposa sofria por falta de alimentos. O segundo crente era obreiro da igreja, e tinha preguiça de ganhar almas, pregar a palavra de Deus e evangelizar. Ele não ajudava na obra. Esses dois crentes preguiçosos estavam no inferno. Vi crentes no inferno por praticarem chocarrices dentro das congregações. Eles faziam os púlpitos de palcos de palhaços, faziam o altar da igreja de picadeiros. Eles desrespeitavam o culto santo, gracejavam nos cultos de adoração, pregavam a palavra com zombaria, fazendo gracinhas no púlpito. As pessoas não prestavam atenção na palavra, e sim nas suas brincadeiras. Todos os crentes que fazem gracejos estão no inferno, porque a palavra de Deus não é brincadeira, é coisa séria. Estão lidando com salvação de almas. Vi no inferno crentes parvoices. Eles não tinham inteligência na palavra, acreditavam nas heresias e mentiras dos falsos profetas. Pelas suas tolices em praticar as heresias dos falsos mestres, foram para o inferno. Não foram espertos, não tinham o conhecimento da verdade, eram crentes desprovidos da instrução daquilo que é de Deus. Vi crentes que estão no inferno por causa da luxúria. Eles gostavam das mulheres sensuais e de fazerem sexo com prostitutas. Eu vi no inferno os crentes cães. Eles viveram uma vida impura, voltaram às práticas do pecado mesmo depois de se converterem cristãos. Esses são chamados de cães, e são acorrentados no inferno iguais aos animais. Vi crentes no inferno por serem trapaceiros.
Eles faziam negócios para levar vantagens financeiras enganando o próximo. Ao terminar de me mostrar tudo isso, o anjo e eu subimos para a terra. Leslie e Henry voltaram para os Estados Unidos e relataram isso para a igreja de lá o que aconteceu. Essa foi a missão mais difícil que eu tive nesse lugar. Enquanto eles voltavam, eu continuei fazendo a minha missão no Congo, um lugar perigoso onde Leslie foi atacado por um feiticeiro de outra cidade. Não se brinca com os poderes do mal. Tem que estar preparado espiritualmente para o confronto espiritual. Eu estava na cidade de Pointe-Noire no Congo. Tive uma visão. Vi Satanás jogando uma seta parecendo uma bola negra. Essa seta mortal entrou na mente do chefe dos feiticeiros da cidade de Calemi. Ele morria de derrame cerebral. Quando o Senhor mostrou, ele havia morrido há 2 dias. Eu vi na visão ele no inferno sofrendo muito no Vale dos Feiticeiros. Na cidade de Pointe-Noire, havia um homem muito conhecido e temido nessa vila. Ele se chamava Paul Mulumba, era o feiticeiro daquela região. Boatos espalharam nesse lugar que ele virava lobisomem. Já havia atacado várias pessoas, matando muitas. Teve pessoas que me mostraram marcas de dentes no braço falando que foram atacadas por ele. Essa região onde eu estava, tinha uma floresta onde muitos tinham medo de andar nela com medo de serem atacados por esse homem fera. Disseram que a polícia da região tentou pegar ele mas não conseguiram. Mas ele tinha uma magia de encantamento que desaparecia de um lugar e aparecia em outro. Me encontrei com o policial daquela região. Ele se chamava Tievio Pango. Ele disse que a polícia não tinha prova para prender o feiticeiro, pois se tratava de um ataque de um lobo, não de um homem que atacava pessoas. O Pango disse que já foi na casa do feiticeiro com 4 policiais, intimando ele a comparecer no distrito policial e dar o seu depoimento. Ao chegar na casa desse feiticeiro, ele trancou as suas portas e desapareceu. Quando a polícia entrou na sua casa e vasculhou todos os lugares, ele não estava lá. Desde aquela invasão na casa do feiticeiro Mulumba, começaram a morrer muitos policiais de doenças. O policial Pango acreditava de que foi uma maldição jogada por esse feiticeiro nos policiais que invadiram a sua casa. O distrito policial, com medo de mais mortes, desistiram de interrogar ele. O policial Pango disse que ele tinha uma doença chamada de licantropia, e que nunca viu ele se transformar em lobo, mas ele disse que pessoas já viram ele se transformar, e mudaram de suas casas com medo de morrerem. O policial Pango disse que não acreditava que ele era um lobisomem, mas que temia as suas magias negras. Ao ouvir toda essa informação, fiquei em dúvida se acreditava ou não. Para mim, não passava de um conto popular ou mito, mas se tratando de um feiticeiro africano de alto nível espiritual, poderia ser verdade o que falavam. Eu tinha certeza de que esse mesmo feiticeiro era aquele que disputava a hegemonia no país com o chefe dos feiticeiros da cidade vizinha Calemi, onde tinha o vilarejo daquela comunidade que ganhei para Jesus. Voltei para casa para tirar essas dúvidas. Dobrei os meus joelhos e orei 3 horas sem parar. O Senhor me mostrou na visão o feiticeiro Mulumba. Eu vi quando uma legião de demônios entravam dentro de seu corpo. Ele começava a ficar irracional, pois os demônios mexiam em sua mente. O seu comportamento parecia de um animal selvagem. Na sua possessão, os demônios alteravam a sua taxa de testosterona, o que fazia crescer pelos por todo o seu corpo, peito, barriga, braço e rosto. Era um homem normal, não como um lobisomem que muitos falaram. Somente a sua personalidade era mudada, se comportando igual a um animal, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor, que ficou irracional se comportando como fera sem tomar banho, sem cortar os cabelos e as barbas. Em Marcos 5, 1-4 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O Senhor me disse: Isto é o espírito da licantropia, meu servo. Isso não é uma doença, é uma transformação diabólica. Os demônios têm energia suficiente para mudar a matéria e transformar a minha criação. Na visão eu vi Mulumba. Ele estava barbudo, cheio de pelos no peito e braço, mas nada de um lobisomem igual nos filmes, mas um homem irracional e feroz que não andava de 4 igual a um animal, mas parecia um macaco. Na visão, eu via essa fera atacando um antílope e comia. Isso foi horrível. No dia seguinte fui à igreja. Na volta, passei por uma estrada em que não tinha ninguém. Vi um homem todo barbudo me seguindo. Ele evitava a claridade da iluminação. Ao entrar em casa, olhei da janela e vi aquele homem no escuro. Ele começou a uivar e andava de 4. Na verdade,
Era um homem andando de quatro, não um cachorro, mas um homem com um espírito de fera, com as roupas todas rasgadas e sujas. Aquele homem-lobo ficava olhando para a casa onde eu estava hospedado. Ele estava vigiando a casa para ver se eu iria sair. Ele estava mais irracional ainda. Se comportava como um cachorro. Era o mesmo da visão que o Senhor me mostrou, quando ele atacou o antílope e comia sua carne. Eu pude perceber a força da legião que habitava naquele corpo. No dia seguinte de manhã, eu vi o feiticeiro Mulumba na rua e me aproximei dele, pois já sabia quem era por causa da visão, mas ele não tinha a mínima ideia de que eu sabia da sua identidade. Ele olhou para mim e disse: O Espírito Santo habita em você. Não são todos os cristãos que têm luz igual a você. Muitos cristãos não têm o Espírito Santo. Eles não sabem o quanto é importante ter Deus em suas vidas. Eles não vivem o evangelho do seu Deus, e acreditam que vão vencer os poderes da escuridão e do mal. Eles se enganam e acreditam que são salvos. Eu sei de tudo o que se passa no mundo espiritual. Os espíritos do mal me falam dos cristãos que andam na verdade. Com esses, temos que ter cuidado para eles não nos vencerem e ganharem a nossa alma. Os espíritos maus também falam dos cristãos falsos que não vivem o que pregam. Desses nós não temos medo. Os demônios já pediram as almas desses falsos cristãos. Já matei vários desses na magia negra. Eu conheço o mundo espiritual. Quando eu fui arrebatado para o inferno, vi os pastores falsos que eu matei na magia. Estavam queimando, sendo zombados e sofrendo escárnios. São ridicularizados e servem de palhaços para a diversão dos demônios. O meu arrebatamento aconteceu quando o espírito do lobisomem entrou no meu corpo. Eu saí correndo pelo mato e acabei caindo batendo a cabeça. Quando eu percebi, eu estava no inferno de fogo. Vi todos os espíritos malignos ali. Eu queria sair daquele pesadelo. Em questão de minutos estava na cama de um hospital. Alguém me viu caído e me socorreu. Graças a essa pessoa que me levou ao hospital não fiquei preso naquele lugar. Eu sei que pertenço ao inferno por toda a maldade que fiz. Eu sou um demônio em pessoa. Não sinto pena e nem compaixão quando quero matar alguém. Eu não me transformo em um lobisomem como esses dos filmes. Eu sou um homem possuído. Desde criança minha família me viciou. Eu assistia filmes de lobisomens e gostava muito dos filmes, até que eu coloquei na minha mente que queria ser um lobisomem, e por essa causa eu entrei na feitiçaria, e passei a deixar os pelos do meu corpo, unhas e barba crescerem. É claro, com o ritual que eu fiz, um demônio possuiu o meu corpo e mexeu na parte hormonal, fazendo com que os pelos crescessem mais rapidamente. Eu disse: eu me chamo Kenzo. Sou um missionário. Você tentou me atacar perto da minha residência. Mulumba respondeu: eu não me lembro. Quando sou possuído viro um animal irracional. Sigo qualquer um pelo cheiro. A primeira vez que sofri essa transformação foi em uma noite. Acordei no meio do mato com a boca suja de sangue. Eu fui amaldiçoado quando era criança. A minha mãe era uma feiticeira. Ela me entregou para os demônios ainda no ventre. Matei ela quando me transformei nessa fera que sou. Sofri muito com isso. No pacto que fiz com o diabo através do feiticeiro que me iniciou, no contrato de sangue estava escrito que eu seria o cachorro do diabo. Queria ser o feiticeiro mais forte de Congo. Me transformar em um cachorro não estava nos meus planos. Eu disse para Mulumba: largue esse caminho e se volte para Deus. Ele perdoa os seus pecados. Mulumba disse: eu fiz um pacto eterno. Não posso mais sair desse caminho. Conheço o poder do seu Deus. Tenho respeito a todos os cristãos verdadeiros. Vocês que servem o seu Deus sem falsidade e vivem o evangelho. Nós feiticeiros não temos poder. Por essa razão não pelejarei contra você. Reconheço que o seu Deus é o Criador do mundo. Os próprios demônios a quem sirvo tremem de medo do seu Deus. Eles me falaram: eu sei que Jesus está voltando. E os demônios a quem sirvo estão preocupados com aqueles que vivem em santidade e vão subir. Eu reconheço a autoridade que Deus lhe deu. Quando você estava na outra cidade pregando o evangelho, os demônios me contaram tudo o que você estava fazendo, e o prejuízo de almas que você deu naquele lugar. Até o feiticeiro-chefe da cidade de Kalemie, que era o meu maior rival, não pôde fazer nada. Você desarmou todos os feiticeiros, deixou todos eles indefesos como crianças de colo. Agora você está no meu território. Sei que os meus feitiços não podem lhe atingir. Vejo um soldado vestido das armaduras do céu. Nada paz se penetra nessa vestidura de soldado que está sobre você. A nossa guerra vai ser pelas almas. Quem vai ganhar mais almas nessa região que conheço mais do que você? O povo a que me teme. Conhece o meu poder. Muitos vão querer ser iguais a mim e ter os mesmos poderes que tenho. Eu fico invisível, e posso sumir aqui e aparecer em outro lugar.
em um país pobre. Qual é a pessoa que não deseja ter superpoderes? Essa é a minha vantagem para pregar o evangelho das trevas. Agora você, para ganhar o respeito e mostrar a sua autoridade, tem que conquistar esse povo que ainda não lhe conhece. Eles já me conhecem. Para mim está mais fácil. Você prega o seu evangelho, eu prego o meu, e não adianta querer me convencer. Já vendi a minha alma ao diabo. Quando lhe disse essas palavras, desapareceu da minha vista. Leslie e Henry chegaram dos Estados Unidos para me ajudar na missão de Point Noire, cidade do Congo. Eu, Leslie e Henry fizemos a nossa missão e ganhamos almas nesse lugar. Não precisou eu ganhar o respeito deles igual o feiticeiro disse. O meu Jesus ganhou o respeito. Não precisou eu fazer sinais para provar que tenho autoridade. O meu Jesus curou eles em seus lares quando orávamos. Não precisou eu conquistar eles pelo temor igual ao feiticeiro. Conquistei com amor. Não precisou eu ganhar as suas confianças. A palavra convenceu e libertou as suas almas. A minha missão com os 2 guerreiros acabou no Congo. Passei todas as revelações que tive no inferno para as igrejas dali. Foi uma semente que plantei que vai ser espalhada por todo esse país. O Senhor me revelou que essa era minha última experiência, e que nesse mesmo ano o Senhor iria me levar para a glória. Contei para Henry e Leslie. Eles ficaram muito tristes com essa nova revelação. Contei para o meu filho Robert que não aceitou. O Senhor me mostrou na visão mais feiticeiros se aperfeiçoando em suas escadas espirituais, subindo degraus e ficando mais fortes naquele lugar. Eles iam avançando em estágios malignos e obedeciam às normas de Satanás para crescerem. E os cristãos não querem obedecer e pensam que são fortes. Enquanto os cristãos não querem orar e fazer jejum para o seu fortalecimento espiritual, os feiticeiros ficam trancados em caixões dentro dos cemitérios se alimentando de cadáveres, fazendo grandes sacrifícios para o seu Deus. Há uma diferença entre o cristão que não obedece à palavra e não pagam o preço para serem usados, e o feiticeiro obediente a Satanás que recebem poderes. Essa diferença entre o cristão rebelde e o feiticeiro obediente. Quando esses dois se confrontam, o feiticeiro obediente recebe toda a munição do inferno, e leva vantagem contra o cristão que não vai e não obedece. A oração traz revestimento espiritual, e quando não oramos, quebramos um mandamento de Jesus que disse: orar sem cessar. O Senhor me mostrou os seus caminhos. Eu vi espinhos. Vi irmãos caminhando por cima dos espinhos. Eles estavam a ponto de desistirem. Uns estavam cansados e com os pés furados e chorando. Outras pessoas ao olharem o caminho nem trilhavam. Já desistiam de andar antes de tentarem. Esse grupo de pessoas estavam indo a um caminho onde eram cheios de flores e não tinham espinhos. As pessoas estavam felizes. Eles caminhavam, mas não sabiam o que esperavam no final desse caminho. Eu conseguia enxergar o tamanho do abismo de fogo que estava lá na frente. Eu gritava para eles não irem e voltarem. Eu dizia: tem um abismo no final. Ninguém me escutava. O Senhor me disse: estão com surdez espirituais. Não ouvem. Essas pessoas são aquelas que têm ouvido a minha palavra. Eles não têm dado crédito e continuam seguindo o caminho de perdição e trevas. O meu caminho é difícil de andar. É ele que conduzirá à vida eterna. No final desse caminho, quem chegar lá, vai entrar no meu reino celestial e serão coroados. Vi na visão o diabo rodeando as igrejas para desorganizar as vidas espiritualmente. Eles estudavam as qualidades daquela igreja para quebrar suas comunhões com Jesus. Esses demônios trabalhavam duramente para diminuir o vigor e a força da oração daquelas igrejas. Outros grupos de demônios estavam tirando os irmãos das denominações santas, fazendo cada um seguir outras igrejas sem compromisso com Jesus. Esse grupo de demônios estavam espalhando esses irmãos para eles não congregarem no mesmo lugar. Eles eram irmãos espirituais que juntos trariam um avivamento para aquela igreja. Os demônios causavam confusão em muitas igrejas para que muitos saíssem. E muitos homens de Deus saíram também, deixando aquela igreja sob o trabalho dos irmãos mais fracos. E assim os demônios tiravam os mais fortes, deixando os mais fracos para trabalharem naquela igreja. Esses demônios entravam em muitas igrejas colocando ciúmes, desentendimentos e soberbas. Os demônios riam quando conseguiam tirar os mais espirituais daquelas igrejas. Uma igreja quando perde um obreiro de valor, é uma vitória para os demônios. Quando eles não conseguem vencer uma igreja unida, primeiro desorganizam o corpo de Cristo colocando divisões para depois derrotar o ministério. Muitas denominações sérias estavam se fechando por causa das tensões causadas dentro da igreja. Os pastores não conseguiam evitar os conflitos e nem solucionar os problemas. A união não era estabelecida, e os desentendimentos não eram esquecidos. Jesus disse que a sujeira dentro das igrejas tinham que ser limpas para os demônios não trabalharem.
A igreja tem que resistir aos impactos causados pelos demônios, se perdoarem, se reunirem e se organizarem. Uma igreja desorganizada espiritualmente é reflexo dos conflitos dos irmãos causado por falta de vigilância. Jesus disse: "O meu Espírito Santo não habita em contendas. Não deixe o diabo quebrar o laço da união que une o meu povo. Quando os meus servos entram em contendas, eles quebram a comunhão do meu corpo, e suas ligações com o Espírito Santo são rompidas. Tudo isso abre terreno para os demônios trabalharem." O Senhor Jesus me disse que os cristãos mais velhos estão jogando os novos convertidos no mundo, dizendo palavras que ferem. O Senhor me disse que as pessoas estão na igreja sendo enganadas pelas seitas, pela falta de conhecimento. O nosso desejo tem que ser de ganhar almas. Os demônios entraram em disputa comigo pelas almas nessa missão. Eu tive uma visão à noite. Vi um demônio entrando dentro do quarto de Paumulumba, e tocava na sua carne, e o câncer invadiu o seu órgão. Poucos meses depois dessa visão, ele morreu de câncer. Eu procuro treinar as habilidades que Deus me deu, e ser um soldado versátil, vencendo o pecado e as provas através da oração. Somos humildes e conhecemos as nossas falhas. Precisamos nos aproximar de Deus para que Ele controle a nossa vida. O preço que temos de pagar é renunciar ao mundo. Não deixe que o mundo tenha influência sobre a sua vida. Sacrificar a carne, rejeitando a sua vontade. O Senhor Jesus dá crédito a esses cristãos que se desligaram do sistema pecaminoso desse mundo. A nossa riqueza espiritual está em Jesus. Quanto mais valorizamos as coisas desse mundo, mais desvalorizamos as coisas espirituais e eternas. Preguem a verdade. O objetivo da doutrina é igualar a união e o amor no seio da igreja. Isso traz qualidades espirituais na qual Deus exige. A doutrina elimina o pecado e lhe faz crescer. Organize a sua vida espiritual, mude o jeito de ser, ore e peça forças para Deus, e tenha uma vida vitoriosa. A sua ação é viver uma vida praticando as Escrituras, e uma vida de insistência na oração. Isso é um trabalho árduo que desenvolve os dons de Deus, altera a sua vida espiritual, e lhe faz crescer na graça. Para criar um novo homem ou uma nova mulher, é necessário destruir o velho eu. Viva a palavra, e o céu estará a seu favor. Jesus é a base de todo o sucesso. Quem pratica a sua palavra está completando a sua obra. Não sacrifique a sua vida por algo sem valor. Sacrifique-se por Jesus. Sacrifique a carne para beneficiar o espírito. Tem cristãos sacrificando o espírito para beneficiar a carne. Seja um soldado de Deus e justo nessa terra. Eu nunca vendi os dons que Deus me deu. Nunca cobrei nada. Faço tudo de graça para Jesus, e trabalho de graça para o povo. Cada dom que recebi, vieram provações que me prepararam para usar essas ferramentas. Quando pedir um dom, esteja preparado para assumir essa capacitação. Para Deus, vale mais um cristão capacitado do que 100 cristãos mortos sem capacitação. Seja um soldado, e ganhe a confiança de Deus. Ele lhe dará crédito quando fizer a diferença na terra. Verás o poder de Deus operar em sua vida. Soldados, se armem e vão avante. O seu potencial é Cristo, e a sua capacidade está nele. Deus multiplica as suas forças e a sua unção, fazendo vocês produzirem mais e mais para o seu reino. Mas antes se desprendam do mundo. Tem que morrer da carne e nascer do espírito. É como a semente, que ao morrer na terra começa a brotar a primeira raiz. O que acontece no mundo é o inverso. Estão morrendo no espírito e nascendo na carne, e os frutos desse resultado são os desejos pecaminosos, as depravações e a imoralidade. Temos que ser diferentes para ganharmos o mundo, não apenas vivermos para nós, mas fazendo as pessoas caminharem na verdade, auxiliando-os a serem verdadeiros discípulos, ensinando e fazendo deles novos guerreiros eficientes. Vou dizer para vocês as verdadeiras características dos soldados que têm as marcas de Cristo. Não reclamam de nada de ruim que está acontecendo. Encorajam as pessoas à sua volta. Ficam em silêncio sem reclamarem das provações. Não revelam para ninguém o que estão passando. Eles sabem que quem resolve é somente Jesus. Os soldados de Deus não fazem nada por incompleto na obra. Eles vencem as batalhas por confiarem em Jesus. O seu maior sucesso está em Jesus. Ele é o segredo da vitória. Os soldados ajudam os outros. Quando prometem servirem a Deus, eles fazem. Os que lhes ofendem, eles perdoam. São valentes na guerra, e são mais valiosos para Deus do que muitos. Eles têm o caráter de Jesus, seguem a sã doutrina. Um verdadeiro soldado conquista os céus, e já é mais que vitorioso. Eles não entregam os pontos dizendo que já acabou. Nunca param de evangelizar enquanto estiverem vivos, enquanto houver fôlego em suas narinas. Eles defendem o evangelho da verdade. Eles morrem lutando para conservarem a sã doutrina.
e lutam pela causa do Evangelho. Os verdadeiros soldados não se acovardam temendo de dizerem a verdade. Ele dedica o seu amor pela obra, contagiam as pessoas que estão ao seu lado, superam as suas crises, andam na contramão de um mundo contaminado, e nadam contra as correntezas do pecado. O soldado de Jesus cresce na graça sem precisar diminuir ninguém. A palavra é o princípio e o fim de sua vida. Ele é usado em falar de Deus. Sabem agradecer a Jesus e aos que lhes ajudam. Eles sabem perdoar. Respeitam o seu próprio corpo não usando como instrumentos de escândalos. Os soldados de Jesus se preocupam com os carentes e necessitados. Têm a visão de águia, o entusiasmo da formiga para a obra e a leveza do beija-flor no seu temperamento. O soldado vive uma vida intensamente com Deus. Não se abate nos momentos de dor e jamais perde a esperança que está alicerçada em Jesus. Ele é disciplinado na palavra, controla os impulsos negativos, tem autodomínio sobre ele mesmo, não deixa a carne lhe vencer, não teme a morte nem os insultos e as perseguições. O soldado de Deus é leal a Jesus, é solícito ser cuidadoso e prestativo com a obra. O soldado de Jesus faz a sua vida ser parte dos planos de Deus e vive na plenitude do seu poder, mesmo com tratamento maldoso. Ele reage com mansidão, e deixa o Espírito Santo assumir a liderança do seu corpo e da sua vida, acalmando a sua fúria interior. Ele ama a sua vida que Deus lhe deu, não reclamam dela. Conhece as suas limitações e os seus pontos fracos. Ele se entrega a Jesus para cuidar de suas fraquezas. É obediente e anda no caminho de Deus. Tem uma grande saúde espiritual. Usa a sua vida para adorar a Deus, pois é a única coisa boa que ele tem para usar no trabalho da obra. Ele aceita a correção, a verdade e a disciplina. Não chora o passado que já foi. Ele vive hoje. Vive em Jesus. A sua serenidade revela o seu grande coração. Igreja, não entre na guerra desanimados, pois a sua fé não aguentará, e a sua força não será total por causa do desânimo. Antes de entrar na guerra, já perdeu por não ter fé. Busque coragem em Jesus e fortalecimento na sua palavra. Conheça as suas fraquezas e sejam humildes. Peçam para o Espírito Santo fechar as suas fraquezas. Isso é tudo o que precisam para entrarem na guerra espiritual. O Senhor me mostrou em uma visão a multiplicação de falsos profetas. Vi Satanás formando um exército de falsos mestres. Os demônios usavam o pastor para dar seminários falsificados para um grupo de cristãos formando novos hereges, ensinando um falso evangelho. Vi legiões de demônios usando esses crentes para semear seitas e o evangelho do engano. A palavra de Deus estava sendo distorcida. Nesse evangelho, vem uma mistura de verdades com mentiras. A palavra pura e santa estava contaminada com heresias infernais. Os crentes estavam perdendo a identificação com Jesus, e abriam igrejas para ensinar essas heresias. O vírus da mentira que recebiam eram passados para outras pessoas. Essa era a teologia falsa que estava sendo infiltrada dentro de muitos seminários. Essa é a minha última experiência com Jesus nesse mês de março de 2016. Quero dizer para todos os que ouvem as minhas últimas experiências, eu vou partir, mas eu creio que o Senhor vai levantar homens de Deus para os seus propósitos do fim dos tempos. Ele levantou juízes e mais juízes. Ele levantou Eliseu no lugar de Elias. E ele foi levantando outros profetas para substituir outros profetas que haviam morrido. Eu creio que o Senhor irá levantar um grupo de cristãos, porque a sua obra não pode parar. A sua doutrina não posso carregar para o meu túmulo. Montei um comércio no começo do meu ministério para auxiliar a minha missão. Não queria sobrecarregar a igreja. O comércio está nos Estados Unidos. A pessoa que cuida manda dinheiro para minha missão. A vida é assim, o homem nasce e morre, e tudo que conquistou fica na terra, os bens materiais e o seu ministério, nada ele carrega, somente as obras da terra. Estou muito preocupado com a igreja que vou deixar. Será que eles caminharão na verdade sem mim? Eu não queria partir para não ver o meu rebanho se perder, mas os meus dias estão findados, e o Senhor não me permite que eu fique na terra. Sou como um fruto maduro que será colhido. Vou expressar a minha alegria de ter feito a vontade de Deus. E por essa ser a última missão e o último arrebatamento, não vou mais viajar para outros países. Vou ficar no país onde adotei para viver, a Nova Zelândia, enquanto Leslie e Henry estão nos Estados Unidos, onde deixei a sede do meu ministério com o pastor Abraham, o vice-presidente. Leslie e Henry vão auxiliar o pastor, e ajudá-lo a dar continuidade na obra que deixei. Tenho 71 anos e vou morrer ainda esse ano. O Senhor tem me dado força física para a sua missão. Vou fazer a oração de encerramento. Orem comigo todos. Alegrai-vos em Jesus, ó igreja, porque Ele te salvou e te remiu. Adorem o Criador de sua vida. Aplaudam a Jesus,
pois toda a honra e toda a glória pertencem a Ele. Bendito é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bendigam a Ele de todo o coração. Cantai e exortai a Cristo que nos livrou da condenação. Clamem ao Senhor, pois Ele é o seu refúgio, ó Igreja. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os irmãos. Exaltem Ele com toda a sua alma. Ele é a estrela da manhã que guia o seu povo na escuridão desse mundo. Jesus é a flor que nasce em terras inférteis e a semente que germina no vale seco. Ele flutua sobre as águas e faz acalmar a tempestade. Ele é a rocha que brota água no deserto e sacia a nossa sede. Ele é o príncipe do céu que venceu todas as pelejas. É o cavaleiro da paz que entra na batalha para guerrear. Jesus é a nossa fortaleza, protetor da nossa vida. Ele é o dono de uma milícia de carros e carruagens de fogo. Grandioso sobre a terra Ele é. Glorificado é o Senhor dos exércitos que criou a terra para nós vivermos. Glorifiquem porque Ele se faz presente em nosso meio. Clamem ao Senhor com a alma, e Ele virá até tocar no profundo do seu ser. Busquem com o coração, e Ele encherá o seu interior de paz, alegria e felicidade. Ele é essencial em suas vidas, ó Igreja. Que a graça do Senhor superabunde em suas vidas. Amém.